sempre quando a gente conversou, todo mundo conhece o Mota, né, no Rio Grande do Sul também, e por conta disso, desses teus holofotes aqui, teu trabalho na Record, tu acaba indo, né, para outros estados, teve um trabalho reconhecido, retornou para a TV Ubra, né, conversou conosco em 2021 falando sobre isso, e sobre um guarda-chuva de um jornalismo policial, né, de uma abordagem que às vezes é mais enfática, às vezes é mais combativa, contundente, às vezes mais bem-humorada, dependendo da pauta, né? Tendo esse jogo de cintura, né? Para dar uma quebrada de ferro e fogo não dá, não. E se a gente fala e cita todas essas questões que envolvem esse tipo de jornalismo, não tem como não lembrar de um cara que eu considero, assim, talvez no senso comum, como o mais reconhecido por esse trabalho, que é o Datena. Sim. E tu hoje trabalha na mesma emissora que o Datena, né? Que é uma emissora que que sempre teve essa identificação. Como que é esse retorno, esse teu trabalho ali, e como que é a figura do Datena para ti, até lá no teu princípio, quando tu tá constituindo, né, esse teu posicionamento, essa tua forma de atuar. Veja como é o destino, né? Antes de falar sobre o Datena, que foi uma pessoa importantíssima na minha carreira, como repórter e também como apresentador. A primeira emissora grande que eu coloquei os pés na minha vida, ainda adolescente, 17 para 18 anos, foi a TV Bandeirantes, a Band TV lá em São Paulo, na Rua Radiantes, número 13, no bairro do Morumbi. Eu fui junto com a irmã de um tio meu, a Catarina Casanova, que na época era diretora de um programa, de uma revista eletrônica matinal. Eu acho que foi uma das primeiras revistas eletrônicas a ir ao ar de segunda a sexta, que era o Dia a Dia da Band. E eu fui conhecer a Band. Eu dei os meus primeiros passos, digamos assim, ainda como estudante de jornalismo, na Band em São Paulo. E você vê o destino, né? Acabei... quase 31 anos depois, né, porque eu vou completar 32 anos agora, em 1º de outubro, acabei voltando para a emissora e desta vez no Rio Grande do Sul. Mas como é que surgiu o Datena na minha vida? Bom, quando eu comecei a carreira na televisão em Cuiabá, em 1995, no SBT local. Fiquei 3 anos, quase 4 anos no SBT local, fazendo uma edição regional do Aqui Agora. E eu também gravava reportagens para a rede, para o Aqui Agora Nacional. E isso despertou o interesse da Record na época. E eu acabei sendo contratado pela Record lá de Mato Grosso, né, onde eu também fiquei cerca de 3 anos e meio. Eu fiquei 7 anos. A minha primeira passagem por Cuiabá, lá no Mato Grosso, foi de 95 a 2002. E nessa época em que eu fui para a Record, na época era a TV Gazeta de Cuiabá, né, hoje é a TV Vila Real, onde eu também tive outras 2 passagens por lá. Nessa época ainda não era o Datena que apresentava o Cidade Alerta, era o Ney Gonçalves Dias. E na sequência, eu não me recordo exatamente porquê, o Datena, que era um repórter da área esportiva, né, um grande repórter, ele assumiu o comando do Cidade Alerta e ficou durante um bom tempo até assumir o Brasil Urgente na Band TV. E em 2002, eu não sei se eu cheguei a contar isso na minha primeira participação aqui no Olhos Papo, eu entrei em férias, novembro de 2002. Eu morava em Cuiabá e eu peguei, né, falei, o que eu vou fazer nesses 30 dias? Eu tinha um filho pequeno, né, o Guilherme, que hoje está com 21 anos, e casado também há menos de 1 ano. Não, eu casado já estava há quase 3 anos, na verdade. Né? E eu falei para a família, olha, eu vou visitar os parentes em São Paulo. E aproveitei o tempo que eu estava em São Paulo, vou aproveitar, olha, pensei assim, vou aproveitar o tempo que eu estiver em São Paulo para conhecer a sede da Record. E fui. E aí eu liguei, chegando em São Paulo, fiquei na casa de uma tia minha, na zona sul da capital paulista, liguei para o contato da Record, né, o contato que é a pessoa que conversava comigo, que é o coordenador de rede, o Grego, que ainda continua no Grupo Record, e liguei e falei, Grego, eu tô aqui em São Paulo, vem visitar aqui na Barra Funda, a emissora, você vai gostar, uma emissora grande e tal. Eu falei, bom, eu vou, né? O primeiro dia, fui numa segunda-feira.
Aproveitei, foi no começo de semana. E ele falou, você não quer sair com uma equipe? Tem uma equipe aí com um repórter, aí você vai ver como que é o dia a dia de um repórter numa grande metrópole como São Paulo. E eu saí na época com o saudoso Lúcio Tabarelli, que faleceu há alguns anos. E aí fui o primeiro dia com o Lúcio Tabarelli, e no final do dia ele refez o convite, olha, volta amanhã, né, para você sair com outra equipe. Voltei, no dia seguinte estava lá, saí com o Carlos Cavalcante, o Cavinha, que até hoje é meu amigo. Aí na sequência ele falou, quarta-feira, você não está fazendo nada aqui em São Paulo? Ao invés de ficar enfurnado na casa da sua tia, né, volta aqui. Voltei na quarta-feira e na quarta-feira sobrou uma equipe. O repórter que eu havia saído na terça-feira, o Carlos Cavalcante, teve um problema gastrointestinal. O pessoal brinca comigo até hoje, porque se eu não coloquei alguma coisa na água dele. Né? E aí surgiu uma equipe e o pessoal lá da chefia lá de São Paulo, que eu já tinha conhecido alguns, ô Mota, pega a equipe aí, vai fazer, a gente parece que está tendo uma rebelião na Zona Sul, lá na região de Santo Amaro, vai lá, faz a reunião. Eu fui lá e fiz a rebelião que estava acontecendo numa delegacia de polícia. Na época, São Paulo ainda, os distritos policiais, eles tinham carceragem, né? E eu cobri, fiz a reportagem tudo. Quando eu estava voltando para a emissora, começou a cair aquele temporal. Aquele temporal típico de Sampa, né? A cidade toda parada, debaixo d'água. E quando eu cheguei na Barra Funda, eu estava assim, esperando uma carona até o metrô, e apareceu o Datena na minha frente e falou assim, parabéns pela reportagem, foi muito boa. Outra coisa, soldado no quartel quer serviço. Aí eu até dei risada, aí o Daniel Evangelista, que ficou muito tempo fora da Record, chefe de reportagem, ele veio falar, olha, o Datena pediu se você pode entrar ao vivo com a gente, porque eu tô vendo quem é que tá ainda aqui na emissora, porque vai ter uma segunda edição, uma edição especial do Cidade Alerta. Você topa? Aí ele perguntou, você tem medo de moto? Eu me borrava de medo de moto. Eu não sou habilitado para pilotar moto. Tinha na época, na verdade, medo de andar na garupa de moto, mas eu falei na hora que não tenho medo de moto não. Então é o seguinte, você vai cobrir a enchente lá no Rio Tamanduá ATI, lá na região da Moca, né, entre a Zona Leste e a região central de São Paulo, e você vai colocar uma roupa que impermeável tal, e você vai com Motolink. Tudo bem? Eu falei, opa, tudo bem. E eu, que morria de medo de moto, fui numa moto com o piloto, na outra moto o cinegrafista com o micro-ondas, né? Que é o sinal para entrar ao vivo. De olho fechado, entrei, fiz a participação ao vivo. Quando eu cheguei, né? Tirei a roupa, mas estava tudo molhado de suor e tal. Aí voltei, coloquei o terno que eu tava, tal, gravata. Voltei para a redação, tava lá sentado, já cansado. Falei, que férias, né? Que férias que eu escolhi. O Datena de novo chegou e abriu a sala, ele tinha uma sala ao lado da direção de jornalismo, o diretor era o Luiz Gonzaga Mineiro. O Datena olhou para mim e falou assim, é Mota, né? Eu falei, é. Ele falou, Mota, adorei a sua participação ao vivo. Se o Mineiro não te contratar, eu contrato. E aí aconteceu a grande virada na minha carreira profissional. Eu saí de Cuiabá, da afiliada da Record em Cuiabá, e fui para São Paulo ser repórter do Datena no Cidade Alerta. E depois eu fui repórter do Datena na Band também, no Brasil Urgente, e hoje somos colegas de trabalho e eu tenho um orgulho porque ele foi super importante. Eu acho que digamos que esse desafio que ele fez ao então diretor de jornalismo da Record na época, o Luiz Gonzaga Mineiro, falou, Mineiro, se você não contratar, eu contrato. Me deu um empurrãozinho, para não dizer um empurrãozaço, para ir trabalhar numa cabeça de rede. Esse é o canal de cortes do Olhos Papo, então te inscreve para não perder nada, nenhum detalhe. Vai também no nosso canal principal que os episódios estão completos por lá. Valeu!